Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Início de semana, início de mês, programa especial com Margarete da Silva, uma grande professora de educação física, amiga de muito tempo e que tem grande experiência de vida em todas as áreas. Final de semana, Inter, cada vez mais líder, rumo ao título, Grêmio empata com Curitiba e assim vamos com o brasileiro. Um grande mês de fevereiro e um excelente programa para todos. Esporte na TV, no ar. Margarete da Silva é professora de Educação Física e tem especialização em Ciência do Movimento Humano e Dança-Terapia. Foi professora da Escola de Aplicação da Fevale e das atividades extra-classe. Na instituição também participou de vários projetos, como escolinhas de equipes esportivas, Fest Dança, Festival do Esporte, além de fazer a coordenação das equipes esportivas. Desde 2014 é professora da Rede Municipal de São Leopoldo. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Prazer, eu tenho a honra de apresentar minha amiga pessoal, Margarete da Silva. Boa noite, Margarete. Oi, tudo certo? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, vou te chamar de Marga, porque assim, eu acho que Margarete, até eu me estranhei de falar Margarete. Agora vem minha pergunta básica que eu começo meus programas. Como se deu o gosto pelo esporte? Eu sempre gostei. Sempre era auxiliar de professor, eu que dava alongamento, era aqui no Sagrado, na Charlau, né? Com o César, depois a Hildegard, que fui encontrar ela agora. Fui encontrar ela agora nos Jogos Escolares de São Leopoldo, né? Foi um prazer imenso, ela se aposentou agora no final do ano, a gente conversou muito. E eu sempre gostei muito. Onde tinha jogo, aqui na rua eu jogava, e com os meus irmãos, eu que mandava, eu que organizava, minha mãe disse que eu era a dona da rua, né? E sempre gostei muito de educação física. Eu tinha 3 vezes por semana educação física com o César e com a Hilda. E daí, quando eu estava na contabilidade, quando eu terminei o ensino médio ali, eu não sabia o que eu queria fazer faculdade. Sempre, desde pequenininha, falava em fazer faculdade. Nem sabia o que era, mas dizia que queria. E eu me lembro que uma namorada do meu irmão disse assim, por que tu não faz educação física? É a tua cara. Eu, educação física? Mas como é que eu vou fazer, né? E daí eu fui investigar, só tinha na Unicinos diurno, né? A primeira universidade que eu lembrei era a Unicinos, porque eu sou de São Leopoldo, né? Aí só tinha diurno. Aí acabei sabendo da Fevale, ela mesma me ajudou a procurar, e acabei fazendo vestibular lá. Me preparei um ano para fazer a prova, o teste que tinha, né? Daí no fim, no ano que eu entrei... Acabou, né? E eu fiquei um ano aprendendo a nadar, eu queria aprender a nadar de verdade, né? Não queria só ficar nadar do meu jeito louco lá, eu queria aprender a nadar. Daí fui primeiro me preparar para isso, né? Pensando nos testes. Os testes práticos, que já foram citados em alguns aqui dos programas, mas que já tu e tu entrou um ano antes, 91, eu 92, a gente já não pegou mais, né? Que foram esses testes que eram tão comentados, né? Mas, Marga, já que tocamos nessa parte da natação, eu vou só fazer um link antes, para depois falar um pouco da tua história de acadêmica. Tu já logo iniciaste, pelo que eu vi, já trabalhando com natação, inclusive, né? Já foi meu primeiro projeto, vamos dizer assim. Quando eu estava na faculdade, eu ainda trabalhava com contabilidade, eu ganhava bem, né? Era o que pagava minha faculdade, porque na época a gente não tinha financiamento, não tinha, era ali, nem cheque dava para dar, né? Era natíssima e não tinha, eu sempre conto isso, né? Ou dentes para conversar, né? E daí eu trabalhava na contabilidade, eu ganhava razoavelmente bem, assim. Eu me lembro, para mim, o meu método desde o primeiro momento, assim, né? Todo mundo fala isso, é bem clichê falar isso, né? Até comentei num dos vídeos ali, mas eu me lembro que eu fiz um comentário bem bobinho, assim, tipo, a gente quer fazer uns projetos na faculdade, não tem, deu para mim, eu disse assim, é só ler os murais. É só ler o mural que tu vai saber, ele disse, né? E porque eles tinham colocado sobre uma vaga para trabalhar no projeto da comunidade de natação e ninguém se candidatou. Corri pro mural, quando ele falou, né? Corri pro mural, como que eu não vi, né? E realmente a gente não tinha o hábito de ficar olhando o mural, né? Toda hora. Eu lembro. Aí ali foi uma das minhas primeiras lições, né? Olhar tudo ao teu redor, né? E não ficar só falando, né? E daí daí vi que tinha vaga, me candidatei e acabei pegando uma vaga num horário assim que era eu sair do trabalho e ir lá da aula e ficar para aula daí, né? Sim. Então foi meu primeiro ano, foi trabalhando nesse projeto da comunidade, que estava começando, estava iniciando, começou acho que com o Ismael. Isso, o Ismael lá de Taquara, né? Isso, daí depois a Ana, né, que já estava, o João, e eu acabei pegando umas vaguinhas também. A Marga, desde o princípio, sempre envolvida,
né? Tanto na parte social quanto na parte de eventos esportivos. Então, a gente tem muitas lembranças legais, a gente poderia falar. Mas eu queria perguntar para ti, Marga, o que te motivava, primeiro, a fazer parte da SATAC, lá atrás com o Older e ele presidente, depois comigo, depois na virada do DA, ainda comigo, depois com o Wilson, continuou também. E daí ainda começando todo o envolvimento esportivo, vamos falar Bagé, vamos falar Santa Maria, ou tudo que tu participaste. Eu sempre gostei desse envolvimento, e quando eu tinha uma oportunidade de participar de alguma coisa, eu não importava como eu ia chegar no lugar ou como ia acontecer, eu participava. Eu comecei primeiro com os monitorais, né? As horas que a gente tinha que cumprir, né? Ali no início. Então, fui conhecendo bastante gente. Aí, surgiu alguma coisa, me convidava, eu participava, né? E o DA, a SATAC foi bem um convite, eu me lembro direitinho do Chicão falando com a gente numa festa que a gente fez, um encontro que a gente fez para galeta, né? Uhum. Era só bater papo, fazer galeta, né? Era muito legal os nossos encontros. E daí foi em função disso, eu me lembro do Chicão e do Framil explicando pra gente qual era o nosso papel, né, na faculdade. Então, ali foi quando a gente começou a se envolver com essa SATAC, muito em função de ter logo feito amizade com o Dair, com o Velho, com o pessoal da antiga, porque eu fiz 1 ou 2 cadeiras com eles, né? Isso. E daí... E agora eu lembrei que tu foi a Criciúma também comigo. Foi, né? Sim. Tudo que teve eu fiz. Nós éramos os novatos daquela turma. Criciúma, a gente ficou com todas as ites, né? Tendinite, bursite, rinite, sinusite, tudo que foi possível a gente teve, né? Mas acho que foi isso que foi me formando também, talvez, porque isso já estava dentro de mim, né? De gostar de eventos, de gostar de participar das coisas, das atividades, né? E eu acredito muito que nada vem de fora, tudo de dentro. Se eu me envolvi com todas essas coisas, foi porque já estava dentro de mim esse tipo de gostar desse tipo de atividade, né? Vamos aproveitar, antes de fechar, que já está fechando o horário do primeiro bloco. Tem uma coisa que tu vai notar que apareceu na Sonora, e tu mandaste algumas fotos, principalmente dos teus colegas da turma, né? E até do reencontro que vocês já fizeram. O que te chamou mais a atenção desse período de faculdade, acima de tudo? De formação? Quanto à formação, em geral? Não, em questão, porque nota-se esse carinho e essa dedicação, tanto com a turma quanto com a formação tua, que te deu os caminhos que a gente vai falar no segundo bloco. Eu acho que é uma fusão de como a gente é, né? A gente sempre fala muito quando a gente se encontra, que é incrível a energia que liga todo mundo que estava ali naquele momento, não só da nossa turma, de todas as que estiveram antes, a mesma busca, os mesmos objetivos, né? Alguém já falou, acho que foi a Adriana, que nós já, numa das suas entrevistas, que nós tivemos ali, se formaram em 90 e no início de 2000, um grupo muito, 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 muito empenhado em... Se tu for olhar no Vale dos Sinos, todas essas pessoas que se formaram nesse tempo estão envolvidas em atividades que são muito importantes para o Vale dos Sinos, né, quanto ao esporte. Uhum. E acho que é uma fusão disso tudo, do nosso querer, né, e ter se encontrado, né, que para mim não é por acaso nesse momento, e dos professores também que estiveram lá com a gente. Eu tive uma formação, agora eu converso com outros colegas que se formaram em outras instituições, porque a gente tem as formações na SMED, né, e tem os colegas de rede, né, então a gente conversa e eu vejo que quantas coisas diferentes eu aprendi na faculdade, durante o meu meio acadêmico, que não eram só referentes às questões técnicas. Uhum. E me lembro muito de um professor, Pierre, eu acho que era, no final do curso, que dizia que a gente era uma turma diferente, que ele nunca havia trabalhado com uma turma em que tinham tantos projetos de trabalho de conclusão que se referia ao social e ao humano, e não só a técnica do saque de vôlei ou a técnica da braçada da natação, né, do crawl, enfim, ele ali me chamou a atenção nisso, me chamou a atenção também de todos os professores que eu tive, né? Se eu disser o nome de um aqui, eu vou estar vou estar sendo injusta, né? Mas todos os que estiveram com a gente, de alguma forma, eles nos humanizaram nessa formação também. E acredito que isso tudo se entrelaça de alguma forma que é tão bonito de ver, né, essa nossa... E a gente não consegue ficar um ano sem se ver. A gente fica falando, essa semana eu cobrei das gurias, passou a nossa semana e a primeira vez que a gente não se viu nem virtualmente, mas porque as gurias não tinham terminado ainda o ano letivo, né, e tal. Mas eu acho que é isso, assim, eu agradeço muito sempre a formação que eu tive, não só acadêmica e técnica, mas também uma formação humanista, né?
Framil, Maitê, Tio Darcy, Juarez. Eu me lembro muito das coisas que o Guto falava pra gente na ginástica 4. Eu me lembro muito das coisas que o Edmilson falava, que a gente brigou tanto com esse cara, e eu hoje tem frases que eu repito dele, sabe? Então, não tem explicação e tem, sabe? É muito legal. Assim, sabe? Legal. Nós vamos aos comerciais e já retornamos, agora sim, com a trajetória profissional da educação física da Margareth. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta ao programa Esporte na TV. Noite de hoje com a honra de ter uma amiga pessoal há quase 30 anos, já, Marga Silva, São Leopoldo. E ela participa, assim como ela divide, por isso que agora vamos falar da vida profissional dela, ela, quando mandou para mim o currículo, ela dividiu bem a vida profissional dela em 3 etapas. E eu vou dizer que as 2 primeiras, praticamente, ela foi uma das inovadoras dentro de alguns aspectos que nós vamos estar discutindo. Tu foste, logo após a formatura, não sei se foi antes, porque foi em 98, tu já entrou na Fevale, correto? Sim, no ano de formatura. Né? No ano de formatura. O que a gente perguntou? Como é que foi essa formação? Como é que foi a entrada? Como é que eu fazia estágio desde 94, acho que no segundo semestre de 94, né, lá no projeto de comunidade da natação, como eu falei. Logo em seguida, já peguei umas turmas de hidroginástica, acabei pedindo demissão do meu trabalho, e tem uma história também muito doida, né? Acabei pedindo demissão da contabilidade, fui porque a Rosinha, a prof de didática, disse assim para mim, tu tem que atuar na área, porque tu estuda bastante, só que te falta o feeling de associar, né, de relacionar a prática com a teoria. E aquilo ficou muito em mim, assim, né? E só o monitorar, só os projetos e arbitragens que a gente fazia não era suficiente. Então, acabei pedindo demissão, porque conversando com o Framil, né, ele disse, não, a gente vai vendo a oportunidade de aumentar as suas horas e tal, lá no estágio, né, que era troca por crédito, né, na época. E acabei aumentando algumas horas ali, e ele me conseguiu um estágio, me indicou, né, para um estágio lá em Estância Velha. Eu e o Wilson, lá na Escola Humberto Campos. Eu lembro. Aí acabei indo para lá, era uma loucura, 7 ônibus por dia, 7 conduções por dia, né, para poder estar lá no estágio, estar no estágio da Fevale e estar de noite na aula, né? Eu me lembro que eu chegava acabada, mas estava lá, né? E depois disso me surgiu a oportunidade, através do Lambreta, né, do Marco Engel, de fazer um estágio na Liberato, estágio remunerado, quando surgiu a possibilidade da Liberato de PDV e tal, alguns profissionais saíram. Agora me lembrei que tu fez esse trabalho lá. Mesmo. Isso, daí não tinha concurso, né? Então o Marco me indicou, acabei indo, a APM lá me contratou e foi a minha primeira experiência incrível, assim, com o ensino médio. Eu ri, eu chorei, eu aprendi e foi também um caminho de crescimento pessoal muito grande ali, né? Além do profissional, o pessoal também, através do Reiki da Daisy, né? Que foram meus anjos da guarda ali. E aí eu tinha o ano de formatura, que era final de 97 para 98, e a gente não sabia o que ia fazer, né? Eu resolvi esperar e deixar fluir, não sei de onde que eu tinha essa ideia, mas resolvi deixar isso acontecer. E aí tive a oportunidade, né, de ficar na escola de aplicação, porque eu já trabalhava com alunos da escola de aplicação no estágio, porque eu ajudava o
Renatinho na aula de natação com os bem pequenos ali, educação infantil, primeiro ano, primeira série, segunda série na época. E a diretora gostou, né, do meu trabalho, e para mim eu também, né, me deu me ofereceu essa oportunidade. Acabei ficando na escola de aplicação, primeiro, inicialmente só para trabalhar 20 horas, 18 ou 20 horas, e ali já começou uma provocação com relação ao feminino no esporte, né, e eu nem sabia que eu estava fazendo isso. As meninas reclamavam que só os guris treinavam e elas não tinham direito a treino, e nós começamos a treinar no estacionamento, ali onde depois tinha as aulas de tênis. Treinávamos na rua, no saibro ali, e ali começou uma trajetória que eu nem sabia que eu estava galgando, né? Aí no ano seguinte a diretora, que era a Regina na época, né, proporcionou outras possibilidades, abriu outros espaços para o feminino ali e eu nem queria que fosse essa divisão feminino e masculino, eu pensava na oportunidade de todas as crianças, né, estarem em movimento. Então ali começou através do Didi, com a parceria do Didi, e na época tinham vários professores de educação física que faziam ensino médio, né? E foi daí onde logo em seguida veio o Alexandre, né? Logo veio para o grupo também. E foi... Nosso afiliado, né? Afiliada. E foram surgindo... Na verdade, quando a supervisora me chamou na minha primeira semana ali de conversa, né, na escola de aplicação, ela disse assim, eu falei várias coisas, contei várias coisas que eu, né, levei no meu currículo e tudo. E daí ela disse, a gente só vai te dizer uma coisa, a única coisa que a gente quer é que a gente pensa que tem que ser mais importante para ti nesse ano é que tu organize e pense no evento que já acontece aqui, né, que é o Fest Dança, aconteceu esse ano, e os pais, as crianças amaram, e a gente quer que ele fique melhor, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi tentar pensar num projeto que abrangesse de forma integral, assim, toda a escola. Daí, junto com as profs de artes e a Melissa, que é uma colega que hoje está em Porto Alegre, mãe do PP, que é jogador de futebol, vocês lembram. E a gente fez uma parceria muito grande, que surgiu o Fest Dança, e depois foram surgindo outras oportunidades de Fest Dança como projeto, né, de interdisciplinar. E depois fui me associando aos outros que o Didi já tinha implementado na escola e que me ensinaram muito. Festival que tu ajudou a incorporar. Recreio esportivo, recreio cultural. Nossa, tem tantas coisas assim que... Como eu brinquei contigo, né, nas nossas conversas preliminares para hoje, uma época de ouro, onde a Fevale valorizou muito a prática esportiva, né? Eu não digo a competição, a prática, porque o Didi explicou muito bem no início do ano passado, no início, na metade, nos primeiros a gente conseguiu entrevistar, que foi proporcionar, mesmo aqueles que não tinham nada a ver com esporte, mas eles aprendiam a dinâmica de como poder cuidar das coisas, fazer o extra quadra, né? Mas eu também queria referendar, porque nós era uma época que acabamos nos enfrentando muito, eu pela Fundação e tu pela Fevale, e numa modalidade, como tu já citou, o futsal, que era muito difícil o futsal feminino ainda na região vingar, né? Ainda mais particular, né? E a gente teve ali uns 3, 4 anos de belos duelos e jogos emocionantes, e tu ainda mais sendo mulher exercendo para o futebol. Então, acho que isso foi uma das coisas que surgiu, que hoje está tão, graças a Deus, tão valorizado. Um dos papéis foi tu lá no início. Sabe que eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu estava falando com a minha filha outro dia sobre essas questões que agora se fala muito, né, no feminismo e tal. E outro dia eu falava com a minha filha sobre isso, sobre que eu já estava na beira da quadra ali como imagem feminina, né, que não se considerava, né, mas eu nem sabia que eu estava ali por esse motivo, né, eu estava ali por outras questões, porque eu queria proporcionar o movimento e o esporte para aqueles alunos que eu tinha. E na escola de aplicação, com uma turma em cada série, era muito complicado de manter, né, foi assim, ó, tudo nada por acaso, né? Que ela foi um grupo muito bom, que até hoje a gente conversa, volta e meia a gente conversa, de umas meninas que iniciaram, elas estão espalhadas pelo Brasil, espalhadas em atividades diversas, né? E foi através delas que eu iniciei ali, depois até peguei o juvenil masculino, que jamais me imaginei dando aula, treino, né, para juvenil masculino, e aprendi muito, assim, nessa trajetória aí, mas hoje eu não me vejo mais aquela prof lá na competição, aquela Marga lá ficou lá, mas ela me embasou muito, né? E então vamos para a segunda Marga. Eu me lembro muito também da Leila, que também já trabalhava há muito tempo com futsal e com handebol, né, lá no Cavazoto, e a prof do Marta Wartenberger, que é a Nelly? Agora, ano passado. Falei com ela ainda. É a Nelly? Não. Isso, a Nelly. Porque ela
Logo fizeram parceria com a INH na história do atletismo, elas já foram vários que foram para lá. Né? Então, para mim, elas foram referências para mim, né? Como menina na quadra, meninas na quadra e mulher, né, na quadra. Com meninos, seja infantil, depois eu tive o mirim masculino, infantil masculino, e a gente vai fazendo porque as oportunidades vão aparecendo e tu vai aprendendo sobre aquilo e vai... Eu tive uma grande oportunidade de ter o Eduardo do meu lado, né? E o Marcelinho fez estágio nas minhas turmas. Eu acho que em 3 aulas eu aprendi o que eu precisava ter aprendido em 3 anos, né? Com o Marcelinho como meu estagiário. Olha que honra, né? Marcelinho, meu estagiário. Então, acredito que as oportunidades, como o Framil falou, né? As oportunidades vão aparecendo e a gente vai abraçando elas e vai fazendo o melhor possível. E vai se moldando, né? Vai se refazendo. Mas foi muito legal rever as fotos e lembrar de como eu era, de que pessoa que eu era naquele momento. E das nossas... Hoje eu encontro o Ademir, que era do Pio 12, que a gente também fala. Que é a diretora aí, São Leopoldo, né? Ele é diretor aqui em São Leopoldo de uma escola, a gente volta e meia conversa também, eu mando umas fotos de vez em quando para ele, né? Dele bem jovenzinho. E acho que... Mas vamos para a segunda etapa, porque infelizmente o programa eu tenho que controlar o tempo. E também tu é uma das inovadoras. Porque eu já entrevistei aqui, tu acompanhaste a Magali Conrad, com a sua empresa na época, e tu foste praticamente uma das executoras com ela e trabalhou durante anos numa coisa que na época ainda praticamente não se falava, que era a ginástica laboral. Conta como foi essa entrada e como é que se... eu quando voltei para o mercado de trabalho, né, quando eu fui demitida, eu tive umas oportunidades da prefeitura em Novo Hamburgo de contrato emergencial, né, mas não era, né, certo. E eu tive na minha cabeça que eu tinha que fazer algum curso, alguma coisa, me aperfeiçoar em outra área. Eu estava até querendo desistir da área, né? Eu ia voltar para contabilidade. Foi uma das coisas que eu pensei logo, né? Porque foi em 2008, e 2008 veio aquela crise. Eu me lembro que as escolas que tinham 2 professores de educação física passaram a ter meio professor, as particulares, né? Na rede não se abria concurso. Foi só em 2010, 9 e 10 que voltaram a fazer concurso. Então, apareceu a oportunidade de fazer um curso na Fevale de ginástica laboral com a Cláudia, com a Magali, com o prof, que agora não acho que é Fernando, não vou me lembrar o nome todo dele, de alongamento, maravilhoso. E eu fui fazer o curso, e a Magali estava iniciando, a Convida estava iniciando um projeto de implantação de ginástica laboral em todas as agências do Banrisul, aqui na região, né? E daí ela me chamou para trabalhar com ela. Eu fiz o curso, ela já me chamou, né? E daí acabei trabalhando. Eu já trabalhava com ela, na verdade, no Jornal NH, com ginástica laboral. Então, eu tive Jornal NH e algumas substituições em algumas agências. E daí, como ela ia assumir toda a região aqui, né, de ginástica laboral, e foi a oportunidade de trabalhar com isso. Só que logo em seguida, eu me inscrevi numa vaga que havia lá no Banco de Talentos da Fevale, que eu não tinha nome, não tinha nada, eu só dizia professor de ginástica laboral para a empresa da região. Me inscrevi. Aí um dia estou na garagem pegando o carro, recebo um telefonema de uma ex-aluna que já estava psicóloga na Unimed, dizendo que eu tinha sido selecionada, né? Aí eu estava bem acima do peso, né? E daí pensei, só quero ver essa seleção, né? Aí fui para lá, cheguei na recepção, só gente bombadinha. Daí eu pensei, não sei se esse negócio vai render, né? Aí entrei na entrevista, o técnico de segurança e a psicóloga que me entrevistaram, a que eu conhecia não me entrevistou, por questões óbvias, né, e profissionais, aí gostaram muito, fizeram uma pergunta ou 2 lá e ficavam só rindo assim para mim. Eu pensei, meu Deus, ou eu tô agradando ou eles estão só sendo simpáticos comigo, né? Aí eles já logo no outro dia me falaram que eu tinha sido selecionada. E aí foi a oportunidade que surgiu, né, de implantar dentro da Unimed, que já tinha laboral, mas era terceirizada, e eles não queriam algo assim de fora para dentro, eles queriam de dentro para fora, que a pessoa que trabalhasse na Unimed tivesse a característica daquela empresa, né, e colocasse a característica da empresa na ginástica laboral. E foi o que eu fui fazer, e foi um baita aprendizado, porque eu fui para o empreendedor, né, dentro da empresa, já tinha muita experiência que eu tinha aprendido com a Magali até então, né, que foi sempre minha professora, minha parceira, minha parceira de trabalho de conclusão, e aí acabei ficando 3 anos ali até que fui chamada na rede de São Leopoldo, né, mas foi assim... Terceira etapa. Que daí é a terceira etapa, que tu daí voltei... Hoje. A emoção foi incrível, assim, a impressão que eu tenho é de que quando eu estava lá, não que eu não gostasse, eu amava o que eu fazia na Unimed, assim, o meu contato com as pessoas, eu conheci tanta gente boa profissionalmente, profissionais maravilhosos, médicos maravilhosos, pessoal dessa parte mais de gerenciamento, de gestão administrativa, assim, ó, conheci gente muito boa, que hoje está espalhada também pelo Brasil.
E a impressão que eu tinha que tinha sido que eu estava presa e que eu estava livre de novo para trabalhar na escola, aquele cheiro da quadra, o cheiro mesmo que era completamente diferente da vivência que eu tive na Fevale, porque onde eu tinha uma baita de uma estrutura, né, e um material humano bem diferente. Quando eu fui para a escola, para a pública, nossa, eu voltei à minha origem, assim, me senti muito bem e percebi que o meu lugar é o pedagógico mesmo, é a sala de aula, é esse espaço de construção do conhecimento para o movimento, assim, que seja devagar, mas que seja, né, ou que tenha, com todos os enfrentamentos que tem, eu não me vejo em outro lugar, eu me vejo sempre professora, escola. Que legal. São 11 anos já, né? Isso? Né? Oi? Desde 2009, 11, indo para o 12? 14. Eu iniciei em 14 na rede. Isso. De 9 a 13, eu trabalhei com ginástica laboral, basicamente. Continuou, né? Projetos, né? Isso. Muito bem, Marga. Bom, estamos tendo que, infelizmente, encerrar, tá? Já estourou o tempo. Mas, querida Marga, eu queria que tu desse uma mensagem para o nosso telespectador, para a tua família, para os nossos amigos que estão acompanhando, para todo mundo. Eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava anotar. Eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava anotar. Eu sempre estou fazendo essa pergunta. Eu pensei, eu vou escrever para não falar bobagem na hora, falar uma coisa legal, né? Mas não anotei. Vamos lá. Eu acredito que a mensagem é que a gente tem que parar para pensar ou não parar para pensar e ir fazendo as ações, as atividades conforme elas nos aparecem, mas fazer com a maior dedicação possível, assim, mesmo que o que eu percebo de maior dedicação não é o que o outro entenda, né? Porque a gente sofre muitas críticas, muitas, como professor, como profissional de educação física, a gente está sempre sendo visto como corpo e não como construtor, né, de conhecimento do corpo, ou de conhecimento até intelectual, porque para mim nunca foi separado, né? Isso eu aprendi e nunca mais esqueci, né? Tento utilizar isso no meu dia a dia. E para mim também, né? E que todas as fases, acho que para mim falou algo parecido, que todas as fases que acontecem na nossa vida profissional ou pessoal, elas estão aí por algum motivo, né? E a gente precisa aproveitar ao máximo, mesmo que seja doloroso, ou quando é muito bom, ou quando é doloroso, porque sempre são aprendizados, né? E nunca parar de perguntar, e daí vem a frase que o Edmilson falava, né? Sempre duvide. Nunca se acomode com a mesma resposta, sempre duvide, pergunte de novo, mas por quê? Né? E eu falo isso para o pessoal que eu trabalhei agora como tutora, estava, né, trabalhando como tutora na Anhanguera, e eu sempre falo isso para eles, nunca parem de perguntar, nunca parem de querer saber mais, porque por mais que a gente pense que já sabe tudo, a gente não sabe ainda, tem muita coisa pela frente, sempre há uma nova oportunidade de aprendizado, de novos conhecimentos em qualquer área da nossa vida. Maravilhoso. Viu? Tinha certeza. Só para dizer, pessoal, convido a Marga pelo menos há uns 8 meses para gravar esse programa, tá? Ou ela não dava resposta, ou ela dizia que tinha uma coisa, e eu sei que ela tinha bastante coisa, mas dessa vez eu vim e ela aceitou. E como vocês puderam ver, um programa recheado de conteúdo. A vida dela é recheada de conteúdo. Então a gente fica muito feliz por ter aceito o convite. Um grande programa. Agradeço. Descendo de coração. E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. Continue com a programação da Vale TV.